Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de gravação e produção musical. E a nossa aula de hoje é sobre ele, o compressor. Como a gente vem conversando, pessoal, há algumas aulas, mixagem é design, A gente vai trabalhar design de timbre com equalizador, design de dinâmica com o compressor e design de espaço com o reverb, tá? A nossa aula de hoje é especificamente sobre o compressor. Na aula passada, pessoal, a gente fez o design de timbre com o equalizador, retirando frequências que são desnecessárias e realçando frequências essenciais. Dessa forma, retirando e realçando, a gente consegue fazer o design de timbre. O compressor, pessoal, a principal função dele não é trabalhar com o timbre, é trabalhar com a dinâmica da track, tá? Então, o compressor vai atuar como um regulador de dinâmica dentro da track onde ele está inserido. Então, por exemplo, aqui nós temos a nossa track da voz, temos um compressor que já está inserido aqui na nossa track, e esse compressor vai atuar na dinâmica da track da voz. Mas para a gente começar, a gente tem que definir o seguinte: o que é dinâmica? Então, se vocês perceberem aqui, pessoal, vou dar um zoom aqui, nessa track aqui da voz, por exemplo, ó, vamos ouvir aqui, ó, essa voz com esse playback. We'll take the long way home. I can't stand to let you go. Agora eu vou tirar o playback e eu quero que vocês ouçam só a voz. We'll take the long way home. I can't stand to let you go. Então, como vocês podem perceber aqui, dentro dessa track da voz existem espaços, Aqui, por exemplo, onde o áudio ele trabalhou de uma forma mais suave. Aqui ele trabalhou de uma forma mais forte. Aqui ele trabalhou de uma forma mais suave. E aqui ele trabalhou um pouquinho mais forte, tá? Dinâmica, pessoal, é isso. É a diferença entre as partes mais baixas e as partes mais altas de uma track, de uma música, de um arranjo, tá? Isso aqui, pessoal, quando a gente se refere à dinâmica de uma track, a gente se refere a isso, tá? A diferença de volume entre a parte mais baixa e a parte mais alta de um trecho ou de uma track inteira, tá? Então, o compressor, pessoal, ele vai atuar na dinâmica dessa track, fazendo o quê? Aqui, a gente quer equilibrar um pouquinho mais a dinâmica dessa track, desse vocal. O compressor, pessoal, usado ao vivo, ele é a mesma ferramenta, só que ele tem utilidades diferentes do que o compressor utilizado em estúdio para produção musical profissional, tá? Como o compressor ele atua na dinâmica, tá? O que o compressor faz, pessoal? Ele diminui a diferença entre as partes mais baixas e as partes mais altas da música, tá? Ele comprime o áudio, por isso o nome compressor. Ao vivo, os técnicos de som costumam usar o compressor para ele conter picos, Então ele vai conter os picos da bateria, da guitarra, do vocal, para não deixar o som estourar, clipar, dar aquela distorcida chata. Então o compressor ao vivo vai comprimir o som para não deixar que as partes mais altas, atinjam um nível máximo para estourar o som. Em estúdio, pessoal, a gente não tem tanta essa preocupação, porque a gente já grava com volume um pouquinho mais baixo, moderado, para esse áudio nunca clipar na hora da gravação. E se clipar, a gente simplesmente volta aquele trecho e grava de novo. Ao vivo não tem como fazer isso, Então, em estúdio, a gente sempre vai cuidar para esse áudio não clipar na hora da gravação. Mas a gente utiliza o compressor depois na mixagem para que a gente regule um pouco mais a dinâmica. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa track da voz, tem um trechinho aqui da voz que está mais baixo e um trechinho aqui da voz que está mais alto, tá? Isso é normal, pessoal, tá? Normal, você vai ter realmente trechos onde a voz, o violão, a caixa, o bumbo vai estar um pouco mais baixo e outros trechos onde esse mesmo áudio vai estar mais alto. Isso é a dinâmica natural de um arranjo, de uma performance ou de uma execução. O que a gente quer com o compressor é diminuir essa diferença aqui, pessoal, dessa parte mais baixa para essa parte mais alta, tá? Porque, ouçam,
Ouçam como a voz, quando chega aqui nesse trecho, ó, como ela dá um salto, dá um golpe, tá, em quem está ouvindo. Ó. Prestem bem atenção. Lord will take the Lord. Aqui, esse lo, dessa palavra long, olha como esse lo ele incomoda, porque ele vem de um baixinho, né, e dá um salto para essa parte mais forte, ó. Will take the Lord. Tá vendo? Então, com o compressor, pessoal, a gente não quer tirar a dinâmica, né? A gente não quer que tudo soe forte ou tudo soe fraco. A gente quer que a diferença da parte mais baixa para a parte mais alta, ela seja diminuída, seja acentuada. Assim, a gente vai ter um som mais agradável para quem está ouvindo, tá? A gente vai ter uma dinâmica um pouco mais linear, tá? Isso vai dar um pouco mais de firmeza, ritmo, harmonia para a música, tá? Pode não fazer tanta diferença numa track só, mas quando você coloca o compressor em todas as tracks, né, vamos supor 40 tracks de um projeto em média, isso dá bastante diferença, tá, pessoal? Deixa a música com mais pegada, com mais punch, porque ao mesmo tempo que o compressor vai regular essa dinâmica aqui, né, vai diminuir essa diferença, ele também vai deixar esses ataques aqui aparecendo um pouco mais, então isso vai dar um pouco mais de pegada para a música, tá? O equalizador, pessoal, eu disse para vocês na aula passada, que ele é um instrumento, uma ferramenta que todo mundo, pelo menos, acha que sabe como usar, né? Porque é fácil, você tem grave, médio e agudo, e quando você mexe, você ouve aquilo que está acontecendo, tá? O compressor, poucas pessoas sabem como utilizar, porque ele tem muitas variáveis ali, e ele precisa de um pouco mais de atenção, ele é um pouco mais sutil que o equalizador para trabalhar, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Falando assim tecnicamente, o que o compressor vai fazer numa track? Tá? A gente quer que essa parte mais baixa aqui soe um pouco mais alto, correto? Né? Para que a nossa dinâmica em relação a essa parte mais alta seja um pouco mais parecida. Então, a gente quer aumentar o volume dessa parte mais baixa. Né? Mas se eu vier aqui, pessoal, e aumentar o volume da track para essa parte mais baixa só mais alta, essa parte aqui que já está alta, vai acontecer o quê? Ela vai estourar, né? Ela vai soar mais alto ainda, correto? E a gente não quer isso. A gente quer aumentar o volume dessa parte mais baixa, sem que essa parte mais alta aqui também aumente de volume, né? Então a gente quer fazer um aumento de volume desproporcional. A gente quer essa parte aqui com um volume mais alto, e quer que essa parte aqui não aumente tanto de volume, ou não aumente de volume, né? Então, é exatamente isso, pessoal, que o compressor vai fazer. Ele vai atuar nessas partes aqui mais altas, ele vai permitir para você dar um ganho de volume na track, mas essas partes mais altas aqui, que a gente chama de picos, né? São os picos de dinâmica, essa parte aqui ele vai comprimir. Então, ele não vai comprimir esse áudio aqui que já está baixinho, tá? Ele vai deixar você aumentar o volume da track, mas quando esse áudio aqui que já está forte começar a querer aumentar também, ele vai comprimir esse áudio aqui mais forte. Ele vai comprimir os picos sem deixar que os vales, né? A gente chama isso, esses pontos de dinâmica mais forte a gente chama de pico, e essas dinâmicas mais suaves a gente chama de vale, tá? Então ele vai comprimir os picos e não vai comprimir os vales, tá? Ou seja, o compressor, pessoal, ele não vai atuar em tudo da track, ele vai atuar só nos picos de volume da track. Então, por isso que ele tem essa particularidade, né? O equalizador, na hora que você coloca aqui e começa a mexer em grave, médio e agudo, o equalizador vai atuar em tudo dessa track aqui, tá? Em tudo. Já o compressor, como a gente só quer que ele comprima os picos, ele precisa ser ativado, ele só vai funcionar quando o áudio atingir esse volume aqui para ele poder comprimir, tá? Então, pessoal, eu dividi essa aula aqui do compressor. Dividi não, porque vai ser tudo falado agora, tá? Mas a gente vai ter dois trechos. Eu vou dar para vocês uma explicação teórica, primeiro, de como o compressor funciona, e depois a gente vai vir aqui para a explicação prática com exemplos reais em áudio, para vocês ouvirem como o compressor funciona. E não se preocupem, pessoal. A explicação teórica, ela parece meio chata, meio difícil, mas a explicação prática, a execução prática do compressor é muito mais fácil, tá? É muito mais instintivo. Lembrando que mixagem é um processo artístico e não técnico. Então, por mais técnico que a explicação teórica do compressor pareça, a execução dele é extremamente artística e fácil, tá?
Então aqui eu preparei, pessoal, o seguinte. Essas aqui são as 4 funções principais do compressor, tá? Threshold, Ratio, Gain Reduction e Makeup Gain, né? Ou Out, tá? São 4 funções que você precisa regular no seu compressor toda vez que você utilizá-lo, tá? Então eu vou abrir aqui o compressor do Logic, tá? Eu estou usando o compressor do Logic, pessoal, que ele tem uma interface própria aqui dele, mas essas ferramentas aqui que eu citei estão em qualquer compressor que você for utilizar, em qualquer software que você for utilizar, tá bom? Então olha só, Threshold, tá aqui ó, Threshold, Ratio, aqui está o Ratio, Makeup Gain, tá aqui ó, Makeup Gain, e Gain Reduction é esse gráfico aqui em cima para mostrar quanto que a gente perdeu de volume, tá? Então o que significa cada uma dessas funções, pessoal? Threshold é o gatilho, é a partir de qual volume que eu quero que o meu compressor comece a atuar, tá? Então lembrando, o compressor só vai atuar quando, claro, eu vou determinar onde eu quero que ele atue, né? Mas vamos supor, eu quero que ele atue nos picos de dinâmica, tá? Então eu preciso dizer para o compressor a partir de qual dinâmica, né, de qual volume eu quero que ele comece a atuar. Então ele não vai atuar em tudo, tá bom? Threshold é esse gatilho, é eu dizendo para o compressor a partir de qual nível de volume que eu quero que ele comece a atuar, tá? Então, a partir do momento que eu colocar definir o meu threshold, cada vez que o áudio bater nesse ponto, o compressor vai ser ligado. Ratio, pessoal, é proporção, tá? É o quanto que eu quero que o compressor comprima esse áudio, se é muito ou se é pouco. Ele é sempre colocado nessa proporção aqui, ó, tanto para 1, 2 para 1, 3 para 1, 5 para 1. Depois eu vou explicar por quê. Gain Reduction é o quanto de volume que eu perdi com a compressão, porque a compressão vai tirar volume das partes mais altas. E Makeup é onde eu devolvo esse volume perdido com o áudio já comprimido, tá? Se você não entendeu ainda, não se preocupe, é assim mesmo, tá? Eu demorei um tempinho no começo também para entender como o compressor funciona. Eu vou fazer aqui da forma mais didática para vocês. Por isso, eu preparei aqui ó, um gráfico, tá? Isso aqui, pessoal, é um gráfico extremamente simplificado, não é um gráfico técnico, tá? É só que uma demonstração, é uma parábola de como o compressor funciona, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um gráfico de volume por tempo, tá? Então, vamos supor que isso aqui seja o bumbo, tá? E a gente você tá passando o som da bateria para gravar, e isso aqui é um bumbo, tá? Uma tocada de bumbo, tá? Então, do lado esquerdo aqui nós temos o volume, e do lado direito aqui nós temos o tempo, né? Volume é medido em decibéis, né? E tempo em áudio é medido em milissegundos, porque tudo é extremamente rápido, tá? Então, olha só. A gente tocou aqui, né, com boom, deu uma tocada. E aqui, pessoal, nós atingimos um nível de menos 8 decibéis. Isso aqui é o pico, né? Ou seja, a gente tocou esse bumbo durante ali algum tempo e o pico máximo que esse volume do bumbo atingiu foi menos 8 decibéis. Como assim menos 8 decibéis? Aqui, pessoal, uma coisa muito importante. A escala de áudio, tá? No áudio, ela é negativa, ela é inversa. Ela vem do negativo para o positivo, tá? Então o áudio bem baixinho aqui, ele começa na verdade aqui em menos infinito, né? Menos 500, menos 600, menos 1000 decibéis. Aí a partir do momento que esse áudio vai ficando mais forte, ele passa menos 80, menos 75, menos 63, menos 60, menos 40, menos 20, menos 8... O volume máximo que um áudio pode atingir sem estourar é 0 decibéis, tá? Por isso que ali na sua placa ou no seu software, quando acende a luzinha vermelha na hora da gravação, é porque esse áudio atingiu 0 decibéis, tá? E se ele chegar a 1 decibel, 3 decibéis, é porque esse áudio estourou. Não confunda isso daqui, pessoal, com medição de áudio, tá? Com audiometria. Então vamos supor, o pessoal vai lá medir
uma reunião lá, um volume de uma reunião e tá dando lá 80 decibéis. Ah, esse som distorceu. Não, isso é medição de pressão de áudio, tá? Aqui a gente tá falando de volume, tá? De decibéis. Então a escala de volume em áudio, ela vai do negativo para o positivo. O porquê disso, pessoal, é uma explicação completamente teórica e meio chata também. Tem vídeos no YouTube explicando, depois vocês podem ver. Eu não vou gastar o tempo de vocês aqui explicando, tá? Mas é assim. Quando você vê nos clipes de áudio lá, nos estúdios do pessoal gravando e aqueles, as agulhas, né, ali do VO meter chegando perto de 0 dB ali no vermelhinho, é porque está chegando aqui, ó, em 0 dB. Eu até deixei em vermelho para lembrar. Quando o áudio chega aqui, é porque ele estourou, clipou. Se você está gravando e chegou em 0 decibéis, você tem que parar a gravação, diminuir o volume ali da placa, do preamp e gravar de novo, tá? Então o nosso bumbo aqui, pessoal, gravando, ele chegou num pico de menos 8 decibéis. Esse aqui foi o pico natural dele. A gente não colocou o compressor ainda, tá? Então esse daqui foi o volume natural dele. Eu até tenho aqui um bumbo, que a gente vai usar como exemplo. Ah não, bumbo não, uma caixa, tá? Então vamos trocar. Em vez de bumbo, vamos falar de caixa, tá? Então vamos supor que essa caixa aqui, ó, né, que tá mais forte aqui, ó, dessa gravação, tá bom? Pode ver, ó, tem uma caixa aqui em volume médio, um pouquinho mais forte, muito mais forte, e uma caixa aqui mais média, né? Então vamos supor que essa caixa aqui, ó, foi a que atingiu esse pico aqui em menos 8 decibéis, tá bom? Então isso aqui foi algo natural da caixa, atingiu menos 8 decibéis. A gente agora vai começar a brincar com o compressor. Então a gente colocou o compressor ali na nossa track, mas por enquanto, pessoal, o compressor não está fazendo nada, né? Porque eu não coloquei nenhum parâmetro nele. Então o primeiro parâmetro que a gente vai colocar no compressor é o threshold, que é o gatilho, que é onde o compressor vai começar a atuar, tá? Então aqui eu vou colocar o meu threshold do compressor em mover uma coisa que não era para mover. Vou colocar aqui, ó, em menos 20 decibéis. Aqui vai ser o gatilho do meu compressor, tá? Deixa eu trocar essa cor aqui. Pronto, deixei em verde. Então aqui também, ó, eu vou colocar aqui. Vou colocar TH e vocês vão entender que aqui é o nosso threshold, tá? Vou botar aqui em verde também. Não quis mudar, tudo bem. TH, threshold, tá? Aqui é o nosso threshold. O que isso significa, pessoal? Isso aqui é uma representação visual, tá? Então, olha só. Quando eu coloco o meu threshold em menos 20 decibéis, quer dizer que toda vez que o áudio atingir menos 20 decibéis ou um volume acima, esse áudio vai ser comprimido. Sempre, tá? Toda vez. Os áudios que estão mais baixos do que o meu threshold, pessoal, eles não vão ativar o compressor. Eles não vão ser comprimidos, tá? Agora, os áudios que atingirem menos 20 decibéis ou acima serão comprimidos, tá? Lembra que é isso, ó, que eu disse para vocês, né? Que a gente quer comprimir as partes mais altas sem comprimir as partes mais baixas. A gente quer que as partes mais baixas aumentem de volume e as partes mais altas sejam comprimidas, né? Então, isso daqui, pessoal, é a representação visual, tá? Ó, as partes mais altas serão comprimidas e as partes mais baixas não, porque o meu threshold é quem define esse limite, tá? Cada áudio que você gravar, pessoal, dependendo de como você gravou, como que é o arranjo, a pressão, a força, você vai ter que definir um nível de threshold, tá? Para isso, a gente vai muito mais pelo ouvido, tá? A gente coloca o threshold onde a gente quer que o compressor comece a atuar, tá? Então, ó, nessa zona aqui, ó, de baixo, o compressor não atua. Aqui em cima, a partir do meu threshold, o compressor atua, tá bom? Então tá. Então olha só, pessoal. Como a escala de áudio ela é negativa, né? Menos 8 tem um volume maior do que menos 20, né? Correto.
quantos decibéis eu tenho aqui de menos 8 para menos 20, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho 12 decibéis, pessoal, entre o pico máximo do meu áudio e o threshold, o gatilho do compressor, tá? Ou seja, eu tenho 12 decibéis passando acima do meu threshold. É isso aqui que vai ser comprimido, tá bom? Então tá, pessoal, a primeira função do compressor é isso, ó, o threshold, né, o gatilho. A segunda função do nosso compressor, pessoal, é o ratio. O ratio vai dizer o seguinte para mim, é como se eu estivesse comunicando para o compressor o quanto que eu quero comprimir do total de áudio que passou do meu threshold, tá? Então o ratio, pessoal, vai dizer o seguinte, ó, então tá, então você tem 12 decibéis passando do seu threshold. Você quer comprimir isso daqui em quantos? Você quer compactar isso aqui em quantos? Lembra do WinRAR, pessoal, do WinZip, né, do compactador de arquivos? É a mesma coisa, aqui a gente vai compactar dinâmica, tá? Então o ratio vai dizer para mim, então tá, você tem 12 decibéis passando, né, do seu threshold em relação ao pico. Quanto que você quer comprimir isso daqui? Então o ratio, pessoal, ele vai sempre vir escrito assim numa proporção. Por exemplo, vamos colocar aqui 2 para 1. Ou vamos colocar 3 para 1. Ou vou colocar aqui uma compressão bem forte, 6 para 1, tá? O que é essa proporção? Uma proporção de 2 para 1 significa que a cada 2 decibéis que passarem do meu threshold, ele vai transformar em 1, né? Ou seja, vai cair pela metade. A cada 2 decibéis que passarem pelo meu threshold, ele vai transformar em 1. Então vamos supor que aqui a gente tem aplicado um ratio de 2 para 1 no meu compressor, tá? Então esses 12 decibéis, a cada 2 decibéis desse vai virar 1, né? Então se eu tenho 12, vão virar 6 decibéis, né? Porque a gente comprimiu metade num ratio de 2 para 1. Então, ao invés de atingir menos 8 decibéis agora, a gente vai atingir quanto? Olha só, aqui eu tenho 12 decibéis, né? Eu coloquei um ratio de 2 para 1. A cada 2 decibéis que passarem pelo meu threshold, ele vai transformar em 1. Se eu tinha 12, agora eu tenho 6, tá? Muito simples. Então, a gente vai colocar para cá esse escritinho aqui. E a gente vai fazer agora um novo gráfico de dinâmica, ó. Então, o meu áudio vai sair daqui, ele não vai mais atingir o pico de menos 8. Tá? Não vai, porque agora eu não tenho mais 12 decibéis de distância entre o threshold e o pico. Eu tenho 6 decibéis de distância, tá? Então, quando esse áudio bate aqui em menos 20, ele atinge o compressor e esses 12 decibéis aqui viram 6. Então, de menos 20, ele foi para... Vamos colocar aqui. Foi para menos 14 decibéis num ratio de 2 para 1, tá? Agora o meu áudio, pessoal, está batendo em menos 14 decibéis, ou seja, o pico dele estava batendo em 8. E agora comprimido ele está batendo em menos 14 decibéis, tá? Num ratio de 2 para 1. Eu perdi volume, mas eu comprimi essas partes mais fortes do meu áudio. Aí, pessoal, a terceira função aqui é Gain Reduction. Gain Reduction, o compressor vai te mostrar de forma visual quantos decibéis você perdeu, né? E aqui é simples, ó. De menos 8 para menos 14, né? Eu perdi 6 decibéis, tá? Então a gente pode até colocar aqui, ó. 6 decibéis. 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 6 dec
perca de 6 decibéis, tá? Aí, isso vai ser mostrado aqui para você, ó, que você perdeu 6 decibéis. Aí a gente vai para a última função, que é Makeup Gain, né? Ou Output Gain. Que é simplesmente a gente vai vir aqui e vai devolver, ó, aquilo que a gente perdeu, para que esse áudio agora não perca volume, né? Ele só seja comprimido. Muito simples, pessoal, tá? Gain Reduction, o quanto eu perdi. Makeup Gain, devolver o quanto eu perdi. Mas depois a gente faz isso na prática, tá? Então é o seguinte, pessoal, essas são as funções, tá? O gatilho do compressor, o quanto vai ser comprimido, o quanto eu perdi e Makeup Gain, compensar aquilo que foi perdido, tá? Mas agora vamos voltar ali no ratio, né, para ver se a gente realmente entendeu, tá? Vamos aumentar agora o nosso ratio, tá? Nosso ratio estava 2:1. A cada 2 decibéis que passam do nosso threshold, ele transforma em 1. Vamos aumentar esse ratio agora para 3:1, tá? Deixa eu ver se eu consigo trocar essa cor. Vou botar aqui em no amarelo. Isso, pronto, né? Só para a gente diferenciar. Vamos botar agora, pessoal, um ratio de 3:1. Ou seja, a cada 3 decibéis que passarem do meu threshold, eu vou transformar em 1. Então, se eu tinha 12, né, decibéis, é só você dividir pelo primeiro número aqui. Num ratio de 3:1, esses 12 vão virar 4 decibéis. Esses 12 decibéis vão ser compactados em 4 decibéis, né? Então, a gente vai fazer agora uma nova curva de dinâmica e esse bumbo agora estaria atingindo quanto? Se são 4 decibéis, de menos 20, ele vai bater em menos 16 decibéis, tá? Vamos trocar a cor aqui também. Vamos botar aqui um... Assim tá bom. Pronto. Então a gente estaria batendo, pessoal, em menos 16 decibéis com um ratio de 3:1. E nós estaríamos perdendo quantos decibéis, né? De menos 8 para menos 16, aqui a gente estaria perdendo 8 decibéis de volume. O nosso Gain Reduction ia mostrar 8 decibéis, e lá no Output, no Makeup Gain, a gente ia compensar esses 8 decibéis de novo. Então percebam, pessoal, que quanto mais eu aumento o meu ratio, né? Quanto mais eu aumento o meu ratio, menos volume, né? Menor é o pico de volume que esse áudio chega, tá? Por quê? Porque a compressão vai ficando mais forte, tá? Isso aqui 3:1 é uma compressão considerada moderada, tá? Agora vamos supor que a gente queira uma compressão mais forte, de 6:1. A cada 6 decibéis que passam do meu threshold, ele transforma em 1. Esses 12 decibéis, pessoal, irão virar... Esses 12 decibéis com ratio de 6:1 irão virar 2 decibéis, tá? Então, ó, o nosso áudio agora chegaria em... Deixa eu subir aqui um pouquinho. Em 2 decibéis, de menos 20, ele chegaria em menos 18 decibéis. Com o ratio de 6:1, com perca de menos 8 para menos 18, né? Que é o pico, a gente perderia 10 decibéis, tá? 10 decibéis de... 10 decibéis de volume, pessoal. Então, ó, quanto mais eu aumento o ratio, né, menor é o pico que esse áudio atinge, tá? E se eu continuar aumentando, pessoal, se eu colocar aqui um ratio de, vamos supor, de 20:1, esse compressor se torna um limiter. O que é um limiter? É um ponto onde o áudio atinge o threshold e ele não passa, ele barra, ele fica parado aqui, porque ele não tem como subir, porque o ratio está alto demais, então ele comprime demais. Tá bom? O compressor, pessoal,
isso daqui é explicação teórica, tá? Então, só lembrando, o pico é o pico natural, original, que o compressor atuou, que o áudio atingiu, tá? Threshold é onde eu quero que o compressor comece a atuar. Ratio é o quanto vai ser comprimido do áudio que passar pelo threshold. Lembrando que todo áudio que soe com volume menor que o meu threshold, ele não vai ser comprimido. Só o áudio que passar pelo meu threshold. Tá? Por isso que eu também, se eu pegar esse threshold, pessoal, deixar ele aqui embaixo, ó, esse áudio vai ser comprimido já quando está baixinho. Então isso aqui seria uma compressão completamente exagerada, mas a gente só quer comprimir os picos. Tá? Se você não entendeu muito bem essa matemática, pessoal, tá? Não tem problema. Reveja de novo esse vídeo, essa explicação, tá? Que foi bem didática aqui certinho. Mas o mais importante é você entender o que isso faz ali no projeto. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, deixa eu minimizar aqui. Vamos vir aqui para o que interessa, né? O nosso áudio do nosso projeto. Vamos pegar de novo, pessoal, essa voz aqui, ó. We'll take the long way home. Olha aqui na minha track, ó. Tá vendo esse númerozinho aqui, ó, menos 2.3? Isso aqui foi o pico que essa voz atingiu nessa parte aqui, pessoal, nessa parte aqui mais forte. Tá vendo, ó? Olha como esse número aqui vai mudando de acordo com o que eu dou play. Ele vai mostrando o volume que está sendo tocado na hora, ó. We'll take the long way home. I can't stand to let you go. Pronto, ó. Esse número aqui me mostrou, pessoal, o quê? Que nesse trecho aqui, ó, o maior volume atingido nessa parte aqui, porque a gente vê visualmente que essa parte aqui é maior, né, tem a maior dinâmica, foi menos 2.3 decibéis, né? Ou seja, faltaria pouquinho para atingir 0 decibéis. Não atingiu 0 dB, porque dá para ver aqui que tem espaço, né, para esse áudio aqui distorcer. Ele não distorceu em nenhum momento, tá? Mas aqui, pessoal, na hora de usar o compressor, a gente não vai ficar ligado em número, tá? Em matemática, em divisões. A gente vai ficar ligado, pessoal, na questão de sonoridade, tá? De como esse compressor está soando, tá? Então, isso daqui, pessoal, essa explicação aqui é muito boa para você entender como funciona matematicamente, tecnicamente, o compressor. Mas na hora de usar na prática, a gente quer saber da sonoridade, né? Quer saber de como isso vai afetar a pegada da nossa track, tá bom? Então, olha só, pessoal. Aqui nosso threshold está em 0, né? Ou seja, esse compressor aqui nunca vai ser acionado. Por quê? Porque o áudio não atingiu 0 decibéis, correto? E aqui, ó, o nosso ratio aqui está 1:1. Ou seja, ele também não vai comprimir nada, né? Porque de cada 1 decibel que passado pelo threshold ele vai transformar em 1, então ele não vai comprimir nada, né? Está 1:1, né? Então, esse compressor aqui está zerado, tá? Então aqui a gente vai botar ele para funcionar. Como que eu faço, pessoal? Eu faço o seguinte, eu baixo o meu threshold, né? Vamos botar aqui, vamos supor, né? Em menos 16.5 decibéis. Então, todo o áudio dessa track de voz aqui, que atingir esse volume ou mais, vai ser comprimido pelo compressor, tá? Então, vamos dar um play aqui na voz. We'll take the long way home. I can't stand to let you go. Percebam, pessoal, que aqui, ó, o sinal de entrada, ó, né, é o mesmo do sinal de saída, praticamente, tá? Por quê? Porque o meu ratio tá 1:1. Eu defini o meu gatilho, né? Defini aqui que o meu compressor vai funcionar a partir de menos 16.5 decibéis, mas o meu ratio tá 1:1. Então, todo áudio, cada decibel que está entrando, né? Aqui, ó, cada decibel que está entrando, ele está saindo. Então, não está comprimindo. Então, eu vou colocar aqui o meu compressor, o meu ratio, pessoal. Vamos colocar uma compressão aqui, não é moderada, mas também não é tão forte. Vamos colocar aqui 3,5:1, tá? E vamos dar play nessa voz. We'll take the long way home. Tá vendo que essa agulhinha aqui, ó? Presta atenção nessa agulhinha aqui, pessoal. We'll take the long way home.
Tá vendo que ela chegou a bater aqui, ó, em menos 6 decibéis? Isso aqui não é volume, pessoal, tá? Volume a gente tá trabalhando aqui, ó, no threshold. Isso aqui é o quanto de volume que eu perdi, tá? Ou seja, com o meu ratio aqui em 3,5 para 1, eu perdi 6 decibéis. Mas como que você sabe? Você não fez aquelas continhas que você estava fazendo aqui. É porque aqui, pessoal, tem tudo de forma visual, não precisa fazer conta, tá? Então eu ajustei aqui a esmo, tá? Ajustei aqui o meu ratio em 3,5, 3,5 para 1. We'll take the long... Pronto, ó, o compressor já me mostrou que eu estou perdendo mais ou menos aqui, ó, menos 5, menos 6 decibéis. Então aqui eu venho no Makeup Gain, ó, né, que está em 0 dB, né, que a gente não adicionou nada, que a gente não sabia o quanto que a gente estava perdendo. Eu vou aumentar aqui, ó, em média 6 decibéis, que é a média que eu estou perdendo nas partes mais fortes, tá? We'll take the long way home. Pronto, já comprimi. Tá vendo só, pessoal, como é simples? Ah, mas aqui, ó, tem outras funções, ó, tem o knee, tem o attack, né, que é a velocidade com que o compressor começa a atuar. Tem o release, que é a velocidade com a qual o compressor deixa de atuar. Tem o limiter aqui também para limitar track. Você não vai mexer nisso? Não, pessoal, tá? De começo de conversa, você tem que aprender a dominar threshold, ratio e makeup gain, tá? Então, ó. We'll take the long way home. Pronto, já comprimi minha track, tá? Eu já consigo ouvir a diferença sonora, mas provavelmente vocês ainda não conseguiram ouvir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exportar essa voz aqui, pessoal, para a gente ver a diferença visual, tá? Então, eu vou vir aqui no Logic, ó, em Bounce Track in Place, tá? Ou aqui, ó, essa região aqui, ó. Bounce Region in Place, tá? Então, eu vou exportar essa voz aqui com o compressor para a gente comparar com a voz original, tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Ok. Pronto. Agora, pessoal, vou desligar o compressor da track anterior, né? A gente vai comparar a track original com a track comprimida. A primeira comparação, pessoal, é uma comparação visual. Dá uma olhada aqui, ó, como essa parte mais baixa, depois da compressão, olha como ela está soando mais alta. Tá vendo? E olha como essa parte aqui mais alta, ó, ela não aumentou muito de volume. Tá vendo só? Olha como essa parte mais baixa aqui, ó, tá soando mais alta depois da compressão, né? Olha como essa parte mais baixa tá soando mais alta. Então olha só, o que a compressão fez, pessoal? Todas as partes mais baixas dessa track agora estão soando mais altas, correto? Mas a parte mais alta aumentou só um pouquinho de volume. Então a gente ganhou muito mais volume nas partes mais baixas e não ganhou tanto volume assim na parte mais alta, protegendo esse áudio de clipar. Ou seja, a gente diminuiu a diferença de dinâmica, né, entre picos e vales. Olha como a diferença aqui na track original, da parte mais baixa para a parte mais alta, está muito maior que na track comprimida, né? Parte mais baixa para a parte mais alta, né? Agora vamos ouvir, pessoal, tá? Eu quero que vocês ouçam aqui, ó, a diferença aqui dessas palavras para essa palavra aqui na track original, ó. We'll take the long way. Tá vendo que esse long, olha como ele é muito mais alto, né? Ele dá um golpe de dinâmica em relação a essa parte mais baixa, ó. We'll take the long... Agora, depois do compressor, olha como essa parte aqui, essa mudança de dinâmica, ela é muito mais suavizada, ó. We'll take the long... Tá vendo só como a gente diminuiu essa dinâmica? Claro que aqui deu uma exageradinha, pessoal, para vocês ouvirem e verem que agora, ó, dessas palavras aqui pro long, olha como não tem muita mudança de dinâmica, ó. We'll take the long way home. Agora olha só essa parte. We'll take the long... Estão vendo como o long aqui, ó, ele tem ele é muito mais forte que essa parte, mas depois da compressão, olha como tudo ficou mais linear, ó. We'll take the long... O long tem quase a mesma dinâmica que essa parte mais baixa. Então pronto, ó. Isso aqui, pessoal, é a prova, tá, prática de que o compressor que a gente colocou ali, ele regulou a dinâmica dessa track,
tá? Então olha como nessa track aqui com a compressão, a gente tem menos diferença das partes mais baixas em relação às partes mais altas. E olha como na track original, as partes mais altas são muito mais altas que as partes mais baixas. Estão vendo? Então é isso, pessoal. É isso que o compressor faz, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo, ó. Violão, tá? Esse violão que eu escolhi, justamente porque ele tem uma parte aqui que ele toca muito mais forte, ó. Tá? É natural, isso aqui é do arranjo, pessoal, é porque aqui é um tempo forte, tá? Então aqui o músico pegou bem mais forte, tá? Tá? Então o compressor vai ajudar a gente a fazer o quê, pessoal? Diminuir a distância entre as partes mais baixas, os vales, e as partes mais altas da dinâmica, os picos, né? Assim como a gente fez na voz. Então, vamos inserir aqui um compressor na track do violão, né? Deixa eu zerar ele aqui, né? Para fazer do zero com vocês. Então tá zerado, ó. O threshold está em 0 dB, o ratio está em 1:1 e o makeup gain está em 0. O mesmo volume que está entrando, está saindo. Então, pessoal, a gente vai colocar o threshold aqui, vamos supor, uma média aqui, ó, em menos 15, menos 16, ou até... É que o violão não gosta de comprimir muito, senão ele mata a dinâmica, tá? Depois a gente fala sobre isso. Mas vamos deixar aqui, ó, um threshold qualquer aqui, ó, o mínimo, tá? Ajustado a olho, pessoal, mesmo, tá? Vamos dar um play. Aqui, ó, o Gain Reduction está mostrando que eu não estou perdendo nada, né, de volume. Por quê? Porque não está comprimindo nada, pessoal. O meu ratio ainda está em 1:1. A cada 1 decibel que passou aqui do meu threshold, ele transformou em 1. Ou seja, não comprimiu nada. Então vamos colocar aqui uma compressão de leve, tá? De 2:1. Quer ver? Ó, eu vou até exagerar na compressão para vocês ouvirem. Ó. Vou colocar uma compressão aqui de 4:1 e vou baixar meu threshold bastante. Então até as partes mais baixas vão ser comprimidas. Olha como ele soa. Vocês notaram? Isso aqui é chamado de pumping effect. Tá? Olha só, vou até baixar mais o threshold, vou aumentar mais a compressão. Olha como ele está soando já sem dinâmica nenhuma. E é como se o áudio tivesse esmagado, ó. Em alguns estilos até vai, né? Mas vamos supor, num estilo um pouquinho mais neutro, não seria legal. Então aqui, ó, você teve uma representação auditiva, né? Ouvindo mesmo de como que é um violão extremamente comprimido. Então por isso que os meus thresholds eu gosto de deixar assim um pouco mais leve, tá? Em menos 20, menos 30 e tal. Tudo depende também de como foi gravado, no volume que foi gravado. Mas o meu ratio para violão, vamos colocar aqui em 2,5:1, tá? Agora observem aqui, ó. Perdendo aqui em média, pessoal, em menos 3, uns 3 dB, tá? 3 a 4 dB. Então aqui no makeup gain, vou colocar aqui, ó, 3,5 decibéis, não precisa ser exato. Pronto, tá? Tá feita a compressão do meu violão. Eu vou exportar agora também esse violão. Agora olha só, pessoal, como a gente diminuiu, ó, a distância de volume da parte mais baixa para a parte mais forte. Tá vendo só? Eu até poderia ter comprimido um pouco mais para pegar mais esse pico aqui, ó. Tá? Mas olha só, a parte mais baixa, depois da compressão, tá soando mais alto. A parte mais alta também tá soando mais alto, mas numa proporção menor. E as partes mais baixas soando mais alto, tá?
Isso deixa, pessoal, o violão com uma pegada um pouco mais linear na música, tá? Em vez de você ter uma hora só fraco, outra hora só forte, outra hora só mais fraco, outra hora só mais forte, você tem um violão soando mais consistente durante a música inteira, tá? Essa é a palavra, consistência. Isso dá uma sensação mais agradável em quem está ouvindo o arranjo também, tá? Pessoal, por hoje é só. Tá? Até tinha aqui mais uma caixa para mostrar, mas eu acho bom a gente deixar também um pouco para a hora da mixagem, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, nas aulas de mixagem na prática, eu não vou ficar explicando todas as funções de novo de equalização e compressão. Se você não entendeu o que está sendo feito na hora da mixagem, você volta e assiste a aula sozinha de equalização e a aula solo de compressão, tá? Para você poder pegar bem aquilo que está sendo feito, tá? Não é nada difícil, pessoal. A explicação técnica, tá? Ela é mais difícil, tá? Um pouquinho mais complicado de entender do que a explicação prática, pessoal. Na prática, a gente só abaixa a threshold, vê como está soando, coloca o ratio na proporção que a gente quer e vê quanto que a gente perdeu ali no gain reduction, né? E depois compensa aqui no Makeup Gain. É muito, muito rápido, pessoal, é muito instintivo, tá? Nada de ficar calculando aqui, nossa, dividido por 2, nossa, eu tenho que ver quanto tá perdendo. Não, é muito rápido, tá? Mas você tem que fazer várias vezes para realmente pegar essa malícia de fazer a compressão de uma forma artística e de forma rápida, tá bom? Não tem receita de bolo, pessoal, tá? O ratio aqui, por exemplo, ó, quando o instrumento é mais percussivo, mais forte, mais atacado, a gente deixa um ratio alto, né? Por exemplo, bumbo, caixa, tons, vamos supor, bumbo, caixa e tons. É o ratio de 5, 6, até 7 para 1, para comprimir bastante. Agora, violão, flauta, violino, instrumentos mais delicados, ratio de 2 para 1, tá? Vozes, eu gosto de ratio de 3 para 1, mais ou menos, tá? Um pouquinho mais comprimido, mas também depende de como o vocal foi gravado. Se for um vocal mais gritado, mais punk, aí é 5 para 1 também, tá? Aos poucos vocês vão entendendo como que funciona essa parte de saber escolher com o ouvido o que fica melhor, tá, pessoal? Não tem receita de bolo. Cada projeto é diferente e demanda uma abordagem artística e técnica de maneira também diferente, tá? O meu trabalho aqui é ajudar vocês a entenderem quais são os conceitos técnicos e artísticos para que você possa chegar, né, nos resultados que você deseja, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Provavelmente vocês não entenderam tudo de uma vez só, fiquem tranquilos que na época eu também não entendi, mas foi só pegando, fazendo, refazendo, errando e refazendo que a gente vai entendendo como funciona, tá bom? Uma última coisa, pessoal. O compressor, ele não serve para resolver uma má gravação, tá? O que é uma má gravação? É quando você grava com um cantor ou um músico que não está preparado para gravar, tá? Então vamos supor, se a gente tivesse aqui um violão, que o cara toca forte as partes que ele sabe, mas ele toca muito, muito baixinho as partes que ele está em dúvida, o compressor não resolve isso, tá? Ele não vai conseguir regular essa dinâmica, ele não consegue mudar esse som de imprecisão, tá? De inexperiência do músico. Então, o compressor vai regular a dinâmica das variações naturais que um bom músico ou um bom cantor fez durante a música, tá? Agora, você quer saber se o baterista é bom, por exemplo? A dinâmica é muito linear. Tá? O bumbo é muito linear. Agora, um baterista ruim ou inexperiente, você vê que tem horas que o bumbo está forte, tem horas que o bumbo está muito fraquinho. Aí não compensa, pessoal. Tem que regravar. Ou mandar o músico para casa estudar e voltar para gravar certo. Para que você depois tenha material para trabalhar. Tá bom? Mas isso também é papo para outro dia, para outro tópico. Tá bom? Estou à disposição lá no grupo para conversar com vocês. Tá? Qualquer dúvida, por favor, me chame. Um abração, pessoal.